Cada vez mais, as relações entre empregador e empregado no Brasil estão acabando na justiça. Conforme o Tribunal Superior do Trabalho, nunca o país teve tantos conflitos como nos 2 últimos anos. Só agora, em 2016, por exemplo, o número de ações trabalhistas cresceu 7% e a previsão é de mais de 3 milhões de processos até o fim do ano. Em 2015, tivemos mais de 2 milhões e 600 mil litígios trabalhistas resolvidos pela Justiça. Para entender melhor o que isso representa, o Jornal da Unifra recebe a professora do curso de Direito da Unifra, a professora Nara Suzana Pires. Professora, seja muito bem-vinda ao Jornal da Unifra para a gente bater um papo sobre direito trabalhista. Primeiro, vamos contextualizar para o pessoal de casa o que é direito do trabalho, professora, e o que é processo do trabalho. É sempre bom deixar claro para todas as pessoas que direito do trabalho e processo do trabalho são 2 ramos especializados e eles se justificam a partir do eixo constitucional, como também do eixo de processo civil. Mas é com a consolidação das leis do trabalho em 1943, ou a CLT, a mais conhecida CLT, sim, que realmente essa proteção se amplia e se solidifica no nosso eixo, no nosso ordenamento brasileiro. Professora, por que há tanta briga na justiça hoje por parte do empregador e do empregado? Será que são os empregadores que não sabem que existe uma CLT, uma consolidação das leis do trabalho, não entendem, não querem garantir os direitos aos trabalhadores? Ou são os trabalhadores que pensam ter mais direitos do que deveres? Bom, esse é um assunto um tanto complexo, né? Sim. Mas claro que há uma relação estabelecida entre ambas as partes. Essa relação ela se dá num embasamento jurídico, principalmente de subordinação. A subordinação, ela gera uma relação entre empregado e empregador. Não podemos dizer, Rogério, com isso que ambos não conheçam as leis. Pode ser que alguns conheçam um pouco menos, mas os direitos, alguma coisa o cidadão ou o empregado, ele tem um conhecimento. Ele pode não ter um conhecimento aprofundado. Bem, a partir dessa subordinação, existe um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho é o que realmente vai estabelecer obrigações e deveres, através de uma forma remunerada, continuada, onerosa para o empregador, aonde tem obrigações e deveres de ambos os lados. Frise-se, é bom sempre salientar que esse poder que o empregador tem de subordinação, ele não é sobre a pessoa ou sobre a conduta da pessoa, mas ele é sim sobre a força produtiva do trabalhador. Sim. Eu não falo em labor, em trabalho, mas força produtiva do trabalhador. Vai depender de cada contexto e de cada aspecto. De cada comportamento. De cada comportamento. Não se pode esquecer que essa subordinação em cima dessa força produtiva nunca pode afrontar os direitos fundamentais estabelecidos naquele eixo constitucional da onde nós saímos. Sim. E mais ainda não pode afrontar os direitos humanos a nível internacional. O que nós hoje percebemos a nível de um cenário nacional e internacional? Hoje existem novas relações estabelecidas. Novas situações, muito por conta da tecnologia, professor. Isso mesmo. As inovações tecnológicas, elas trouxeram outro tipo de relação entre empregado e empregador. Porém, nós não temos ainda leis específicas que regulem essas novidades e essas mudanças, não é mesmo? Porque a CLT de 1943, ela ainda tem algumas coisas que vão se alterando a partir de uma jurisprudência ou a partir de uma legislação específica. E é claro que isso vai acabar sempre no judiciário. Por isso a tua primeira pergunta, por que acaba sempre no judiciário, não é mesmo? Sim, porque a cada ano que se passam mais processos. Até as próprias estatísticas nos demonstram isso, exato, que os processos, a partir do ano de 2016, foi um dos anos que mais ações se teve dentro do judiciário em questões trabalhistas, envolvendo questões sim, trabalhistas. Professora, até para instrução, para quem daqui a pouco pensa em procurar justiça, de que maneira a pessoa pode se organizar e entender se foi ou não lesada e a partir disso procurar, no caso, a ajuda de um advogado? Bem, primeiramente nós sempre vamos orientar essa pessoa ter um diálogo com o seu empregador. Caso não tenha uma solução entre empregado e empregador, nós não podemos esquecer que existem sindicatos de categorias. Quase todas elas existem em Santa Maria, na nossa região, um sindicato.
A partir disso, se eles não buscarem uma orientação correta, também temos e podemos dizer para as pessoas que existem os núcleos de práticas jurídicas que as instituições, a nossa Unifra tem um núcleo de prática jurídica sensacional. E as outras instituições de ensino de direito também a têm. Então, quer dizer, aquela população que não tem acesso, não tem condições financeiras, pode buscar uma orientação com os acadêmicos que têm professores orientando-as por trás. Depois disso, sim, buscar um profissional especializado, porque na realidade o direito do trabalho precisa de uma boa orientação. Ele é um ramo especializado. Se ele é um ramo especializado, ele é diferenciado, ele tem um tratamento diferenciado para isso. E aí, claro, definir para essa pessoa os contornos daquelas obrigações que foram postas, se foram cumpridas de ambos os lados. Não podemos nunca esquecer que é empregado e empregador, ambos têm obrigações e deveres. Perfeito. Professora, na semana passada, o curso de Direito da Unifra esteve envolvido na organização do 6º Congresso Internacional de Direito do Trabalho e também Processo do Trabalho. O que foi discutido ao longo da semana passada e quais nomes de referências tiveram aqui na cidade? A cidade recebeu com muito carinho, foi uma organização também institucional da Justiça do Trabalho de Santa Maria, junto com a AMATRA, que é a Associação também Nacional dos Magistrados do Trabalho, bem como as instituições de ensino de toda a região, com a colaboração inclusive do nosso DADU, que trabalhou junto também, no 6º Congresso Internacional. Por que ele é internacional? Porque além dos renomes nacionais, também vem sempre um nome internacional. Nós tivemos desembargadores de alta potencialidade, como o Dr. Guilherme Feliciano, o Dr. Gustavo Fontoura, que é o juiz do trabalho aqui de Santa Maria, a doutora Elizabeth, e também não podendo esquecer a internacional, que foi a professora doutora Maria Angélica Calves, né? Então foi uma recepção muito bacana. Esse tipo de evento só acontece de 2 em 2 anos. Então a gente percebe que está sendo dada uma ênfase maior ao direito do trabalho, ao processo do trabalho, porque as relações estabelecidas hoje, elas precisam, essas inovações que nós falamos, elas precisam ser solucionadas, os conflitos eles existem e as leis, elas precisam estar correspondendo aos conflitos. Exatamente. Conflitos velhos, as leis podem atender, conflitos novos, a demanda é nova e aí tem que ter novos posicionamentos. Com certeza. Professora Nara Suzana Pires, do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Unifra. Até uma próxima oportunidade.